Vamos entender aqui o título do nosso vídeo, que é o QI versus o QE. O quê? Você já ouviu falar desses dois termos? Se você pesquisar, até existem mais termos agora que já estão sendo falados. Nós temos o QS, enfim, entre outros, mas hoje a gente está aqui para falar do QE. E qual que é a diferença do QE para o QI e o que é isso? O QI, um termo muito difundido, ele é o coeficiente de inteligência e ele designa realmente a nossa capacidade de avaliar os estímulos que nós recebemos e transportar isso para o nosso cérebro e transformar isso em informação. Então, o nosso coeficiente de inteligência, né, até segundo aqui a minha descrição, é a forma como os processos mentais se organizam para perceber, para aprender, para recordar e para pensar por meio de uma informação que a gente recebe por algum dos nossos 5 sentidos. E por outro lado, o que é o QE? O QE é o coeficiente emocional. E ele ficou, o quociente emocional, e ele ficou muito mais difundido de uns anos para cá, especialmente a partir de um livro chamado Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman, porque o quociente emocional nada mais é do que a habilidade de gerenciar as próprias emoções. E é o que eu sempre falo, se nós falamos de gerenciamento de emoções, primeiro eu preciso entender as minhas emoções, aprender a realmente identificá-las, para depois eu conseguir gerenciá-las. Não é tão simples quanto parece, porque na maior parte do tempo nós não estamos conscientes do que nós estamos sentindo. Você já parou para pensar nisso? E isso é muito sério, sabe por quê? Porque as emoções, elas ditam a maior parte da nossa vida. E pode ser que você esteja um pouco pensativo, um pouco pensativa sobre essa afirmação. Mas eu trago para você como uma verdade. Embora nós nos consideremos seres racionais, dotados de emoção, eu te digo que é o contrário, nós somos seres emocionais dotados de razão. E eu vou trazer alguns conceitos, alguns exemplos para você verificar o quanto que eu estou falando se aplica para o seu dia a dia. Então vamos lá, né? Por que trabalhar a nossa inteligência emocional é tão importante? Pois bem, nós temos um potencial infinito. E se você tem um sentimento de frustração consigo mesmo, ou entende que existe muito mais que você poderia aproveitar nesse plano, ou entende que existem oportunidades que você gostaria de captar e você não está aproveitando, pode ter certeza, tem emoção influenciando e essas emoções podem não estar te direcionando para o teu potencial pleno. Eu falei do livro do Daniel Goleman, do Inteligência Emocional, e nesse livro, entre outras coisas, ele fala o seguinte, que a nossa inteligência emocional, ela tem 80% de influência no nosso sucesso, 80%, enquanto apenas os outros 20% são destinados para o QI. Ou seja, a nossa inteligência emocional, ela tem muito mais impacto na nossa carreira do que o nosso QI. Então, a inteligência emocional, e tradicionalmente também chamada de soft skills, ela é muito mais impactante para nós do que as hard skills, que provém do nosso QI, do nosso cérebro, da nossa inteligência. E aí, é como eu gosto de trazer bastante um exemplo e vejo o quanto ele se aplica no dia a dia. Você já parou para pensar que nós temos uma quantidade limitada de decisões que nós conseguimos tomar por dia? E como isso é tão verdadeiro, o que nós fazemos? O nosso cérebro traz atalhos. Por isso que nós implementamos hábitos na nossa vida,
para não precisar pensar cada vez que eu faço uma coisa. Por isso que nós colocamos muitas tarefas no automático, e esse automático, o quanto ele é favorável em alguns aspectos e o quanto a gente tem que se preocupar com ele em outros. Imagine o dia que você aprendeu a dirigir. Você sentia o peso da sua mão no volante, você se preocupava com o peso do seu pé nos pedais, com a forma como você precisava mexer nos câmbios, a forma que você precisava acionar a seta, enfim, qualquer movimento dentro do carro era sentido por você. Agora, se você, assim como eu, já tem alguns anos de carteira de habilitação, vai dizer, nós nem pensamos para dirigir. É tudo tão automático, a forma que você liga o carro, que você dirige, a quantidade de cálculos que a gente precisa fazer, e isso a gente nem percebe enquanto está dirigindo. Cálculo, Marta, é lógico. Se você precisa cruzar com o carro numa preferencial, você vê carros vindo, você faz um cálculo ali no teu cérebro de quanto tempo você precisa para atravessar aquela preferencial com o seu carro. E você não faz isso de uma forma racional. Está tudo dentro da gente, de uma forma automática. Nós sabemos exatamente a partir do momento que um carro está vindo do lado de lá, se dá tempo de eu atravessar ou não. Então, quando as atividades, as tarefas vão entrando no nosso automático, nós usamos cada vez menos os nossos sentidos, a nossa inteligência, e aí, quem que dita as emoções? Quem que dita as nossas decisões? É a nossa inteligência emocional. Vamos pegar esse mesmo exemplo do carro. Se você está dirigindo e alguma pessoa ou algum animal se coloca na frente do carro, você por instinto, por emoção, você vai ter alguma reação, que pode ser pisar no freio, esperamos que seja essa, ou você pode ter alguma reação não favorável, você pode se desesperar, pisar no acelerador em vez de pisar no freio, vai saber. Mas aí quem está assumindo o controle são as emoções. Você não faz um cálculo racional de pensar, meu Deus, tem uma pessoa atravessando aqui, o que eu preciso fazer? Não, a emoção está ditando a sua decisão. E nessa questão de nós termos uma quantidade limitada de decisões, então, mais uma vez, quem assume o controle na maior parte das decisões que nós tomamos são as emoções. Eu afirmo para você que a maior parte das decisões que você toma no seu dia a dia são direcionadas pelas suas emoções. E o meu pedido é só que você passe a perceber. Até mesmo na escolha de uma roupa. Não é assim, eu me visto de acordo com o meu humor. Isso vale especialmente para nós mulheres, embora tenham homens, outras pessoas que também são bem mais vaidosos, mas eu, enquanto mulher, eu me coloco aqui nessa condição. Então, de acordo com o meu humor, hoje eu vou me arrumar um pouco mais, hoje um pouco menos, hoje eu vou pegar uma roupa mais colorida, hoje eu vou pegar um estilo mais monocromático, enfim. São as nossas decisões, as nossas emoções que estão ditando essas decisões aparentemente racionais, e assim se desdobra no nosso dia a dia, na maior parte das coisas que nós precisamos definir. Basta você perceber, para você ver como o que eu estou falando é a mais pura verdade. E aí, seguindo ali na questão da importância da inteligência emocional, é lembrar assim que as nossas emoções, elas afetam todas as áreas da nossa vida, inclusive a área profissional. E lógico, no trabalho, quanto mais inteligência emocional nós temos, muito maior é a chance de nós obtermos sucesso. Entenda isso, e a hora que você verdadeiramente aprender isso, você vai verificar o quanto se mostra verdadeiro. Eu demorei para aprender, tenho a dizer. Eu demorei bastante para entender a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. E a partir do momento que eu aprendi de verdade, isso fez realmente uma transformação na minha vida profissional. Não existe outra palavra. Eu falo que tem a Marta de hoje e a Marta de antigamente, são pessoas totalmente diferentes na sua postura, na forma de
de se comunicar com as pessoas, é muito impactante, realmente é muito impactante. E o que acontece? Quando o nosso nível de inteligência emocional é alto, nós conseguimos ser mais produtivos, mais eficientes, nós trabalhamos melhor em equipe e nós desenvolvemos relações interpessoais muito melhores. E quando nós trazemos essa questão da inteligência emocional para dentro da liderança, isso fica muito mais manifesto. Um líder bem-sucedido, necessariamente, ele tem que ter um alto nível de inteligência emocional. E ele precisa trabalhar isso de forma contínua. Porque a inteligência emocional não é um objetivo em si, mas é um estado, né? É algo que a todo momento nós temos que desenvolver, nós temos que aperfeiçoar. E aí, quando uma pessoa possui um alto nível de inteligência emocional, ela está muito mais capacitada para liderar a sua equipe e para obter melhores resultados.